Primeira vez que eu tive contato com o Fábio Fernandes foi através de um conto que ele escreveu em 1994 e publicou na revista Dragão Brasil, número 11, em 1995. Lembro-me bem como eu fiquei impressionado porque nesse conto ele falava sobre o método Frankenstein e sobre como a humanidade havia vencido um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a própria morte, e alcançado assim a imortalidade. Bem-vindo ao Conhecendo o Escritor. Hoje iremos falar sobre o escritor brasileiro Fábio Fernandes. Preparado? Então rola o trailer. Fábio Fernandes é tradutor, escritor e professor da PUC São Paulo, formado em comunicação com mestrado e doutorado na área. Fábio é um dos mais importantes conhecedores e tradutores da ficção científica para o português. Em seu currículo como tradutor, além de Philip K. Dick, constam livros de Anthony Burgess, William Gibson, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Neil Stephenson, Ian MacDonald, Terry Brooks, entre muitos outros. Conversei rapidamente com o Fábio, combinamos uma série de perguntas e agora vamos escutar um pouquinho mais sobre o que ele respondeu. Primeira pergunta: quem é você? Eu sou Fábio Fernandes, jornalista, tradutor, escritor e professor universitário. Eu tenho 54 anos, sou natural do Rio de Janeiro, mas eu moro em São Paulo há 20 anos. Sou professor universitário pela PUC, no curso de jornalismo, e como tradutor eu já traduzi mais de 80 livros e várias graphic novels também. Os livros mais conhecidos das pessoas são Neuromancer, Laranja Mecânica, que acho que é o clássico, que todo mundo sempre cita, Belas Maldições, Good Omens, do Neil Gaiman e Terry Pratchett, Rex, do Thomas Ode Heuvelt, Fundação, do Isaac Asimov, O Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton, 2001, de Arthur C. Clarke e muitos outros. Como editor, eu tenho muitos contos publicados no Brasil e no exterior, e tenho os romances Os Dias da Peste e Back in the USSR. Segunda pergunta: por que você escolheu trabalhar na área de tradução? Em relação à tradução, eu costumo dizer que eu não escolhi trabalhar na área de tradução, a tradução me escolheu. Eu tinha acabado o 2º grau, estava na dúvida sobre o que eu ia fazer na faculdade. Eu fiz Cefet, a antiga escola técnica. Eu fiz eletrônica, cheguei a estagiar na Embratel, mas não levava jeito para coisa. E queria fazer algo na área de letras ou de teatro. Eu fiz teatro amador durante anos, só que no teatro eu encontrei resistência da família. E aí, conversando com eles, eu disse, ok, então se vocês não querem que eu faça teatro, o que eu posso fazer que dê vazão a meu desejo de ser escritor, Então eu comecei a pensar na questão do jornalismo, que também sempre me foi muito interessante. Eu estagiei no Pasquim, do Ziral, do Jaguar, lá no Rio de Janeiro, em 85. Eu exatamente estava fazendo a transição do 2º grau para a faculdade. E eu falei, poxa, eu gostei da experiência, então eu quero fazer jornalismo. Só que aí a tradução apareceu de repente. Eu tinha feito traduções de artigos de revistas de ficção científica americanas para um amigo meu, lá no Cefet, porque ele tinha um fanzine e ele precisava de alguém que traduzisse. Eu tinha acabado o curso de inglês e decidi, então, falei, beleza, vou te ajudar. E eu achei super gostosa a experiência de traduzir. Então, nesse meio tempo que eu estava esperando, eu negociei com meus pais de ficar um ano meio que, entre aspas, de sabático. Mas eu queria trabalhar, ou então estudar em alguma coisa enquanto não fizesse a faculdade. E aí, eu vendo num jornal o anúncio de um curso de tradutor e intérprete do professor Daniel Brilhante de Brito, lá no Rio de Janeiro, e eu mostrei para minha mãe e falei, olha, eu quero muito fazer esse curso. O que a senhora acha? Ela só, tem que ver se vale a pena, né? Aí ele fala, aqui tá dizendo que vai ter uma aula gratuita. Aí fui na aula gratuita, e eu me apaixonei. O professor Daniel, que infelizmente não está mais entre nós, era um cara apaixonado por idiomas. Para você ter uma ideia, ele era tradutor e intérprete de russo e de alemão.
e ele dizia que ele sabia 10 idiomas muito bem, e outros 10 ele apenas arranhava. Mas eu tive a oportunidade de vê-lo em ação como intérprete, de vê-lo conversando com nativos de outros países, e eu acho que ele sabia esses 20 idiomas muito bem. E me apaixonei também pelo mundo dos idiomas e pela tradução. Eu fiz um curso profissionalizante de 1 ano, e no final do curso eu já estava traduzindo um livro para a editora Record. Então a tradução me escolheu de certa forma. Terceira pergunta. O que significa ser um escritor para você? O que significa ser escritor para mim? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu tenho uma definição que não é minha, já tem vários escritores já falaram sobre isso, que ser escritor é ter uma necessidade tão grande de botar para fora o que você sente, que você às vezes não quer mais escrever e você se vê obrigado a escrever. Escrever é algo que se impõe, é uma necessidade orgânica que se impõe a você. Então já aconteceram vários momentos de eu fazer uma espécie também de sabático da escrita, e dizer, não quero escrever mais. Mas não adianta, para onde quer que eu vá, as minhas visões, minhas obsessões me perseguem, e eu me pego sempre escrevendo alguma coisa, num bloco de papel, no bloco de notas do celular, no computador, e quando eu vejo já estou escrevendo uma história nova. Então ser escritor para mim é ter essa necessidade absoluta de colocar os demônios para fora. Quarta pergunta. O que a ficção científica e a fantasia representam para você? Ficção científica e a fantasia representam para mim uma possibilidade muito mais extensa de falar de hoje. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que a ficção científica não é uma coisa alienante, muito pelo contrário, né? Eu costumo dar um curso de ficção científica no campo político, e estou até preparando um curso agora online dessa disciplina. E digo sempre o seguinte, olha, não bastassem as distopias clássicas, como Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, 1984, que são essencialmente políticas, a ficção científica quase toda é política. E porque ela fala do mundo real, do mundo de hoje, usando um outro modo narrativo, que é o modo, vamos dizer, entre aspas, fabulístico. Né? Ela faz uma fabulação, ela faz alegoria e conta para você, olha, e se o mundo que a gente tem hoje fosse, na verdade, o mundo do século 26, onde você não tem robôs, escravos, mas você tem robôs, por exemplo. As questões seriam as mesmas, e seriam praticamente as mesmas com algumas especificidades, né? E fantasia é a mesma coisa. A fantasia discute muito essa questão, o retorno do rei, por exemplo, para usar o título do Tolkien, né? Se discute muito isso, do rei que estabelece um equilíbrio de justiça a uma nação que está tomada pelo mal. O que a gente vê hoje no nosso país, por exemplo? Né? Eu não vou nem entrar em detalhes, mas a gente vê um estado de coisas que a gente poderia classificar de maligno ou de maléfico se nós tomássemos para nós o modo de fantasia de ver as coisas. Então a ficção científica e fantasia, para mim, elas servem justamente, como eu falei na pergunta anterior, para botar os demônios para fora, e os demônios são isso, né? Os demônios aí não são metafísicos, eles são reais. São as nossas obsessões, nossos medos, nossas alegrias um pouco também, nossos desejos de que as coisas sejam diferentes ou sejam melhores. E a ficção científica e a fantasia representa esse território para mim que não é nada escapista, muito pelo contrário, é um território pleno de possibilidades. Outra pergunta. Indique 3 histórias que todo mundo deveria ler. 3 histórias que todo mundo deveria ler. Primeira, Laranja Mecânica. Né? Laranja Mecânica é a grande distopia do século XX. E já fala da ultraviolência, já fala da violência do Estado contra quem comete crimes, fala da injustiça do mundo e de um mundo globalizado, coisa que não existia na década de 60 quando o livro foi escrito. E é muito importante ler esse livro, porque se tem um livro que representa o mundo que a gente está vivendo hoje, esse livro é Laranja Mecânica. O segundo livro que eu recomendaria seria A Cidade e a Cidade, do China Miéville. Esse livro eu também traduzi para a editora Boitempo alguns anos atrás, virou até uma série da BBC, mas essa série não está acessível no streaming brasileiro. Mas é um livro que coloca uma disputa, né, uma questão de um crime, não posso contar muito sobre, não dar spoiler, esse livro é um livro que muita gente ainda não leu, mas vale a pena, é uma história policial basicamente, em que 2 cidades que dividem o mesmo lugar no espaço, e esse é a grande sacada da história,
tem um problema diplomático por causa do assassinato de uma menina americana dentro de uma dessas cidades, que são cidades que supostamente se localizariam no leste europeu. Então são cidades fictícias, a narrativa é muito interessante, a narrativa primeira pessoa do policial, ela conta uma história no inglês macarrônico, no inglês quebrado, de um cara do leste europeu que não fala inglês corretamente, e a minha tradução também teve que obedecer um pouco esse princípio, de falar um português um pouquinho macarrônico. E ela é muito interessante para você ver motivações das pessoas, né? Para você fazer um estudo de personagens, essa história é uma grande história. E eu gostaria de ser um pouquinho cabotino e indicar como terceira história o meu romance Back in the USSR, que é um universo paralelo, uma história alternativa, onde John Lennon não morreu, ou melhor, morreu, mas foi ressuscitado, e de alguma maneira se envolve com Frankenstein. Eu não vou entrar em detalhes quanto a isso, mas basta dizer que é um universo onde as coisas foram muito diferentes das que nós temos hoje aqui. Por exemplo, os Estados Unidos não tem mais o poderio que tem hoje, e na verdade não houve nazismo, não houve Segunda Guerra Mundial, a República de Weimar, da década de 20 para 30, subsistiu, mas não quer dizer que ela seja boazinha, como os Estados Unidos. Então é um mundo onde os czares voltaram à Rússia, mas ninguém é o que parece ser e ninguém presta. E é muito interessante, Eu coloco o John Lennon ali como uma pessoa que quer paz, que continua querendo paz e se vê envolvida num jogo para além dos seus piores pesadelos. E eu tento falar um pouco de como é viver num mundo em conflito. Uma pessoa que não chegou realmente a precisar viver num mundo em conflito, viver nesse conflito. Eu acho que isso pode caber para todos nós também, que estamos nesse momento vivendo num mundo cheio de conflitos. Última pergunta. No momento atual, vivemos uma pandemia, acompanhada, como muitos acreditam, por uma crise política. Quais ensinamentos a literatura nos traz neste momento? Olha, tudo que eu falei até agora, eu acho que remete a gente para essa última pergunta, que é a coisa da gente, que ensinamento a literatura nos dá sobre a pandemia ou a crise política. Primeiro, tem dois níveis, o primeiro nível são os livros mesmo que falam de pandemia. Você tem A Peste, do Camus, você tem A Song for a New Day, da Sarah Pinsker, que está concorrendo a vários prêmios, um livro do ano passado, e que já fala disso, fala de um futuro próximo, de 30 anos no futuro, em que houve uma grande pandemia e as pessoas vivem em isolamento. As pessoas vivem em isolamento social severíssimo. E é um livro mas é um livro que dá esperança do futuro, um futuro em que as pessoas vão superar um pouco isso, não totalmente, mas vão superar de uma maneira inteligente para que todos possam ter uma vida mais digna. Então, esse primeiro nível, ok, tá? No segundo nível, eu acho que a literatura, de modo geral, nos ensina resiliência. O fato da gente poder sonhar ainda. Quando eu falo da ficção científica e da fantasia, eu falo e repito que elas não são alienantes, mas elas nos permitem sonhar. E sonhar com uma utopia, mas uma utopia mais presente, mais próxima, Eu, na faculdade, atualmente, eu tenho um grupo de pesquisa chamado Observatório do Futuro, e esse grupo de pesquisa está estudando, entre outras coisas, aquilo que eu chamei de utopia logística, que é uma coisa com base na obra de um escritor de ficção científica americano, que é o Kim Stanley Robinson. Ele é praticamente desconhecido no Brasil, mas ano passado foi lançado um livro maravilhoso dele, que é o Nova York 2140, onde ele trata desse conceito. Ou seja, existe uma catástrofe, as pessoas sobrevivem e continuam trabalhando cotidianamente para fazer o mundo dar certo, apesar da catástrofe. Não é uma história de distopia tradicional, É uma história de utopia, na medida em que as pessoas têm uma vida normal como nós temos. Elas riem, elas choram, elas sofrem, elas se indignam, elas lutam pelos seus direitos, e nisso talvez essa história do Kim Stanley Robinson nos ensine mais do que a nossa vida atual, onde a gente está tendo muita dificuldade de lutar pelos nossos direitos. E se tem um ensinamento que a literatura pode nos dar, é esse, de resiliência. Obrigado, Fábio, pela participação. Ficamos por aqui e até a próxima.